Eu quero aqui continuar discutindo com vocês um assunto que já falei bastante, mas que é um assunto que ainda continua surgindo muitas dúvidas a respeito, que é cirurgia nas mamas, prótese de silicone, quais são as suas indicações, como é a cirurgia, quais as dúvidas sobre o material. Então vou discorrer aqui um pouco sobre esse assunto, é um assunto longo, né? Duraria aí o tempo de uma consulta toda para explicar todos os detalhes, mas fiz um roteiro e vou tentar aqui discutir com vocês esse roteiro. Antes de qualquer coisa, é muito importante entender que uma cirurgia ela é individualizada, ela deve ser debatida com o médico, alinhando as expectativas da paciente, e aquele tratamento ele sempre é específico para cada paciente. A cirurgia de prótese de mama ela pode ser feita com anestesia local e sedação e não necessitar de uma internação durante 24 horas. Muitas vezes o paciente opera de manhã, depois que ele se recuperou, ele acordou da anestesia, se alimentou, levantou, foi ao banheiro, os rins funcionaram, a bexiga encheu, fez xixi, ele pode ir para casa. Tá bem? Normalmente se pratica assim e a duração dessa cirurgia é em torno de 1 hora a 2 horas. E o período de internação é curto. Então vamos ao roteiro aqui, seguindo algumas perguntas que chegam com bastante frequência nas nossas mídias sociais e até o consultório. Doutor, toda mulher está apta para a colocação de silicone? Primeiro, a paciente tem que estar com a saúde perfeita, com seu pré-operatório realizado, e todos esses exames devem estar normais e o estado de saúde deve ser pleno. Além disso, tem que ser avaliada a questão local, né? Se há uma indicação, qual é esse volume mamário, se há uma flacidez, se há um volume mamário exagerado, qual é o diagnóstico dessa mama, qual é o tipo dessa mama, qual é a quantidade de glândula, de gordura que há nessa mama, para saber se ela tem indicação de colocar uma prótese ou não. Existe uma ideia de que toda paciente poderia colocar prótese na mama. Não é bem assim. Depende do diagnóstico, depende do formato da mama dessa paciente. Algumas pacientes têm determinadas anatomias ou formatos de mama que realizarão apenas uma cirurgia mamária sem a colocação de prótese. Então, prótese não é para todas as pacientes, tem a sua indicação. Existe idade mínima para a colocação das próteses mamárias? Sim, existe. É muito importante que o corpo da mulher já esteja completamente desenvolvido, tá? Então, que ela esteja na sua fase total, plena de desenvolvimento do corpo, e não pode estar ainda numa fase de puberdade, inicial de puberdade. Tem que estar na sua fase adulta para que essa indicação seja correta. Então isso vai ser avaliado pelo médico, pelo cirurgião plástico, para ver o tempo correto, se essa paciente está pronta e adequada para fazer a sua cirurgia. Qual é o melhor tipo de prótese? Não existe melhor tipo de prótese. Existem vários formatos de prótese e cada formato de tórax, formato de mama terá a sua indicação. Então a paciente vai conversar isso com o seu médico, qual que é o seu desejo, qual é a sua expectativa, e o médico vai orientá-la a colocar determinado tipo de implante. Existem vários, vou dar aqui exemplos de alguns. Existem os implantes anatômicos, né? Eles têm formatos mais naturais, se perceberem, ele é um pouco mais achatado no seu polo superior e um pouco mais projetado no polo inferior. Esse é o modelo anatômico. Existem os modelos cônicos,
né? Eles são mais projetados, deixa essa mama com maior projeção, com um colo mais marcado. Esse também é outro tipo de implante de silicone. Existem os implantes redondos. Os implantes redondos, eles têm vários perfis, perfis mais baixos, perfis mais moderados e perfis mais projetados. De acordo com a anatomia da paciente, de acordo com o desejo da paciente, de acordo com o formato do tórax, de acordo com a medida desse tórax e a própria quantidade de glândula mamária que essa paciente tem, será indicado o tipo e o modelo de implante mais adequado para essa paciente. As próteses têm data de validade, né? Eu acrescentaria aqui prazo de validade, né? Eu já falei bastante disso. Os implantes, especialmente os implantes atuais, não têm prazo de validade, tá? Porém, isso não significa que eles não devam ser monitorados e acompanhados. Todo paciente que põe prótese de mama não pode esquecer que ela tem prótese de mama. Ela tem que fazer um acompanhamento anual com seu cirurgião plástico, fazer um acompanhamento anual com o seu ginecologista, também para continuar fazendo exames preventivos das suas mamas. E isso é de extrema importância, né? Uma vez tendo algum sintoma, né? E quais são os sintomas que seriam um alerta? Dor contínua, endurecimento nas mamas, deformidade nas mamas, né? Isso seria e o aumento de volume também, né? Seria um alerta para procurar o seu médico antes do período de 1 ano, né? Lembrando que contratura capsular, já falei bastante disso também, né? Se vocês pegarem os vídeos anteriores, vai ter relatos sobre isso. A rotura de prótese ainda é mais rara de acontecer, contratura capsular são raras, mas deve ser debatido isso com seu médico para saber qual é a porcentagem de pacientes que desenvolve esse tipo de alteração com o tempo. Então, respondendo, a prótese de mama não tem prazo de validade, elas têm que ser acompanhadas e uma vez tendo alguma alteração dessas que eu citei, deve ser avaliado. E quando há uma contratura capsular ou uma ruptura desses implantes, eles devem ser trocados e refeita a cirurgia. E claro que isso vai ser conversado com o paciente. Eu poderei fazer exames preventivos após a cirurgia? Essa pergunta aqui é em relação à mamografia, ultrassom de mama ou o seu autoexame. Não só pode, como deve. O implante mamário não impede de realizar qualquer tipo de exame, seja um exame radiológico ou seja o seu autoexame de palpação. Todo o seu rastreamento de prevenção, seu acompanhamento de prevenção, ele vai continuar como se você não tivesse o implante mamário. E lembrando aqui que implantes mamários não aumentam o índice de doença em glândula mamária. Isso tem muitos estudos mostrando acompanhamento de longo prazo, que não há um aumento de incidência de doença mamária. Então, deve sim continuar fazendo seus exames de prevenção, inclusive a mamografia. Tá? Lembrando que o implante, quando ele é liberado para uso, passando por todos os órgãos regulamentadores, ele passa por um teste de pressão inúmeras vezes que o teste que a pressão exercida pelo mamógrafo. Então, pode fazer mamografia, pode fazer exames de imagem, ultrassom, entre outros exames que sejam necessários. A alteração de sensibilidade após a cirurgia. Grande parte das pacientes acabam tendo uma alteração de sensibilidade, principalmente no período inicial do pós-operatório, devido ao edema. Mas raramente essa perda de sensibilidade ou essa alteração de sensibilidade ela dura muito tempo, muitas semanas ou muitos meses. A grande porcentagem dos pacientes voltam a ter sensibilidade normal depois que se recuperaram da cirurgia. E da mesma forma que pode haver uma alteração de hipo, ou seja, de perda de sensibilidade, pode haver também uma hipersensibilidade no período inicial
do pós-operatório, no pós-operatório mais imediato, ou seja, há uma hipersensibilidade, há uma sensação de dor mais aguçada ao toque, né, ou à colocação do sutiã, ou qualquer tipo de roupa que se coloca pode incomodar, mas isso é momentâneo, né? Com o passar do tempo, depois da recuperação, tudo isso vai voltar ao normal. E já acrescentando, né, em relação a isso, eu posso amamentar, né, depois de uma cirurgia de prótese de mama? Não só pode, como deve. Né? A amamentação é saudável, é recomendada, tem que ser praticada. Vamos aqui, né, lembrar que é muito importante, né, o leite materno é o melhor alimento para um recém-nascido, então deve amamentar. Os implantes mamários não proíbem, não bloqueiam a amamentação, né? A grande parte das pacientes que colocam implantes mamários conseguem amamentar, né? E muitas vezes tiveram 1, 2, 3 filhos e conseguiram amamentar todos os seus filhos. Então não é um fator impeditivo para a amamentação. Muito importante discutir todas as suas dúvidas com o seu cirurgião, alinhando as suas expectativas e para que você vá para a sua cirurgia de modo seguro e tranquilo. Eu me coloco aqui à disposição, se quiserem discutir mais alguma coisa ou mandar alguma pergunta, né, através dos stories ou através dos canais de comunicação, será um prazer respondê-las. E compartilhe esse vídeo com quem possa interessar e também interaja conosco aqui nos nossos canais. Um abraço a todos e é isso aí, até breve.